Olá, seja muito bem-vindo aos canais de comunicação da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Eu sou o André Acarini e hoje a gente traz aqui a presença de uma figura muito importante na representação dos trabalhadores e, digamos, na esfera federal. A gente vai conversar com a Margarete Dallaro Vera, que é presidenta do Conselho Nacional de Assistência Social, uma pessoa que é da CUT, é da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, a CNTSS, e já está há um bom tempo na presidência do Conselho. E a gente vai conversar com a Margarete. Margarete, seja bem-vinda, já está aqui com a gente, para falar sobre essa gestão, sobre qual é a importância de ter uma pessoa da CUT, da CNTSS, no Conselho Nacional de Assistência Social. Tudo bem contigo, Margarete? Tudo bem, querido. Vamos lá então, Margarete, conta pra gente qual é a função, vamos dizer, exatamente, só pra gente poder contextualizar quem não conhece, quem não tem conhecimento do tema, o que faz o Conselho Nacional de Assistência Social, Margarete? Então, boa tarde, né? Seja boa tarde, bom dia a todos e todas que nos ouvem. Em primeiro momento, assim, agradecer essa oportunidade da gente poder estar falando da política de assistência social. É uma política muito importante, porque é uma política pública, muita gente não conhece, pensa que assistência social, né? Na verdade é fazer caridade, assistencialismo, filantropia, não é. Nós já rompemos com esse paradigma. Hoje ela está na Constituição Federal, no tripé da Seguridade Social, com a saúde, previdência, e aí tem a assistência social enquanto política pública, direito do cidadão e dever do Estado. Nós trabalhamos com essa política para as pessoas de que dela necessitam, né, em situação principalmente de vulnerabilidade social. O Conselho Nacional de Assistência Social é o órgão máximo, né, como eu costumo dizer que ele é o guardião dessa política, porque é lá no Conselho Nacional onde a gente discute através das comissões, do plenário, elaboramos resoluções que servem, vão reverberar nos estados e nos municípios do país. Muito bem. Agora, você, uma representante da Central Única dos Trabalhadores, da CNTSS, que é uma entidade filiada à CUT, você já está lá há 2 mandatos. São quantos anos? Quantos anos faz que você está como presidenta do Conselho, Margarete? Então, em junho agora termina o meu mandato, né? Eu fui eleita por unanimidade entre a sociedade civil e o governo. Teve o processo da recondução, eu fui reconduzida também por unanimidade. Então, são 2 anos onde, pela primeira vez, né, na história do Conselho Nacional, um trabalhador do chão do SUS, né, um trabalhador do SUS, sindicalista, principalmente gosto muito de dizer isso, que é um trabalhador sindicalista que está à frente, né, desse conselho, que consegue conduzir matérias importantes junto com o colegiado. Certo. São 2 anos, então o mandato é de 1 ano, é isso, Margarete? 1 ano com mais uma recondução. Então, isso quer dizer que você está lá desde 2022, né? Só para a gente poder aqui fazer um desenho do 2022. tempo. E 2022, a gente sabe, deve ter sido um tempo muito difícil para vocês, né, Margarete, à frente desses conselhos, porque afinal a gente ainda estava sob o antigo governo do inominável e inelegível, a gente não vai nem dizer o nome dele. Conta pra gente como é que foi essa tua trajetória nesse tempo todo, quais foram as dificuldades que você enfrentou, as conquistas que você teve, enfim, aquelas lutas que voltando à palavra assim, né, que dá orgulho de a gente ter uma pessoa representante dos trabalhadores nessa esfera, né, presidindo um conselho tão importante como esse. Conta pra gente aí a sua vida nesses 2 anos, Margarete. Rapaz, fiquei até arrepiado agora. Deu arrepio aqui em pensar, né? Passa um filme na nossa cabeça. Porque, na verdade, quando a CNTSS me deu essa tarefa, eu falei, não, eu não vou conseguir, esse não é o nosso governo, não, você vai conseguir, você tem que ir, isso é tarefa. Então, assim, foi difícil, não foi nada fácil, até porque vários conselhos, né, foram excluídos no governo do inominável, né, e o nosso conselho, ele não foi extinto por decreto.
como alguns outros, como a saúde também não foi. Mas, assim, era uma forma de asfixiar o conselho, sabe? Quando eu cheguei lá, por exemplo, os conselheiros tinham passado o mandato inteiro sem se encontrar, a pandemia, outros conselhos já tinham voltado e não tinha uma presença ativa, deixasse era tudo online, sabe? Sim. Não tinha isso aí reflete muito nos estados e municípios, e onde a vida acontece, são nos pequenos municípios. Então, se você, a nível nacional, não consegue dar uma direção política, né, dentro da assistência social, como é que ficam os municípios, os estados? Então, assim, foi um momento muito ruim, entre as dores e as amarguras, como eu costumo dizer, né? Foi treva, passamos por uma treva muito grande, mas desde que eu assumi a presidência, eu falei, meu mandato é todo mundo presencial. E eu falo, não tem dinheiro, não tem dinheiro, então eu vou para televisão, né, eu vou fazer escândalo, eu vou dizer, né, que vocês têm dinheiro para tanta coisa, e não fortalecer o controle social nessa grande política. Então, assim, eu consegui no meu mandato, desde que eu tomei posse, fazer as reuniões foram presenciais em Brasília, tinham brigas homéricas, né, para conseguir dinheiro de passagem para os conselheiros, mas nenhuma reunião foi online, e consegui voltar a reunião também presencial das trimestrais, porque é a reunião que o Conselho Nacional faz de 3 em 3 meses com os conselhos estaduais, também estava acontecendo online, e nosso mandato, né, o trabalhador consegue voltar, tudo ser presencial, e na perspectiva de reconstrução do Brasil, reconstruir o SUAS que nós queremos, e tanto lutamos. A gente está falando do SUAS, né? Não está falando do SUS, aí só para quem... ainda tem, assim, a gente imagina que ainda tem gente que não conheça, principalmente o trabalho que o SUAS faz, né? Que é o Serviço Único, o Sistema Único, né? De Assistência Social, que é um trabalho muito importante. E aí a própria Margarete aqui está contando um pouco, né, para a gente de qual é a importância da atuação do Conselho, né? A gente está falando agora com você que está em casa, nos ouvindo. É muito importante que o Conselho se reúna, e aqui na CUT, inclusive, a gente sempre faz isso também, né? Sempre que possível a gente está aqui presencial, porque apesar de ser uma realidade hoje, né, as reuniões remotas, o trabalho em casa, tem determinadas atividades, principalmente quando se trata dessa que a gente está falando aqui, né, Margarete, de assistência social, que é preciso olho no olho, é preciso ter a discussão ali de pessoa para pessoa, humanizando o máximo possível, porque você está lidando com vidas, não é, Margarete? Então você precisa ter um envolvimento, um engajamento maior nisso, né, Margarete? E aí o Conselho conseguiu ter um outro aproveitamento, foi isso? Com essa mudança de paradigma? A gente consegue, quando você volta às comissões, volta a ser presencial, você dá um salto qualitativo no debate, né? Daquilo que realmente necessita, chamar as pessoas que são importantes. Uma das primeiras quebras de braço que nós tivemos no Conselho Nacional foi em relação às comunidades terapêuticas, né? A gente consegue trazer um norteamento que não é uma política da assistência social, não é um serviço tipificado, e nós conseguimos fazer vários debates importantes para recolocar, né, a assistência social na agenda política do país. Só dá uma pincelada para quem não sabe, comunidade terapêutica é o quê, Margarete? Tratamento de pessoas envolvidas com álcool e droga. Os dependentes químicos, né? Os dependentes químicos, Muito bem. E tinha departamento. E aí não é uma política de assistência social, e foi um dos grandes embates que nós tivemos no governo passado, de que muito dinheiro, né, da assistência que ia para as comunidades terapêuticas e não fortalecer, né, os nossos equipamentos. Porque nós temos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, temos os CREAs, temos os Centro POP, temos as casas de acolhimento. Então a assistência ela é ampla, né?
todos os nossos serviços são chamados serviços tipificados pela política. Então, nesse sentido, nós temos que orientar a população em situação de vulnerabilidade social para que procure os nossos equipamentos no seu território. Certo. A gente tá falando sobre, principalmente, eu fazer aqui uma breve viagenzinha aqui no tempo, e aí você me corrija se eu falar qualquer bobagem, qualquer coisa, mas é muito a visão que a gente tem, né? Quando se fala em dependentes químicos, né, do pessoal que é viciado em drogas, enfim, nessas pessoas, muita gente, né, setores conservadores principalmente, a primeira coisa que fazem é fazer um pré-julgamento, dizer, olha, é tudo vagabundo, é tudo gente que não presta, é isso, aquilo, mas as pessoas acabam se esquecendo, ou elas vão ter essa noção só quando acontece com alguém da família, né, de que são seres humanos que têm suas fragilidades, que têm as suas vulnerabilidades sociais e econômicas, inclusive, que são fatores que podem levar a pessoa ao consumo de álcool, ao vício nas drogas e etc. E é, sim, papel do Estado amparar essas pessoas. E aí você tinha um governo que era extremamente conservador e que atacava essas pessoas, o trabalho devia ser difícil, mas a assistência social tem essa visão, essa preocupação, não é, Margarete? Ou eu falei bobagem? Não falou bobagem, mas que na verdade essa política não é uma política somente da assistência social, né? Ela precisa dialogar com as demais políticas, porque a pessoa que ela faz uso de álcool e drogas, né, ela vai ter rompimentos, né, vai ter desproteções sociais, rompimento de vínculos com a família, né, vai ter a questão da saúde. Então, assim, é algo que a gente precisa dialogar com as demais políticas. Não é uma política específica da assistência social, mas é uma política e também não é caso de polícia, né, como alguns querem dizer. Não é. Você tem que cuidar, né? Cuidar das pessoas, trabalhar com que essas pessoas possam voltar a ter o convívio na sociedade, possam se inserir no mercado de trabalho, assim como é o estigma com a população em situação de rua, que está no nosso serviço de proteção especial do SUAS, né? Então, quando você olha a pessoa na rua, você começa a estigmatizar, e não é. São pessoas que muitas das vezes têm suas histórias de vida. Exato. E a assistência consegue fazer isso, né? Resgatar essas vidas, cuidar dessas pessoas, porque são seres humanos que por algum motivo também foram parar nas ruas. Nem todo mundo vai para as ruas por causa de drogas, né? Mas vai por N motivos. E aí a vamos dar um exemplo claro aqui, desculpa te interromper, Margarida, vamos dar um exemplo claro para quem está ouvindo a gente aqui, que é uma coisa que pode parecer até esdrúxula, corriqueira, mas acontece sim. É assim, vou falar português claro, uma desilusão amorosa muito grave pode levar a pessoa para as ruas, para as drogas, né? Existem casos assim. A gente está falando uma coisa assim bem básica, mas assim, são vários os motivos, né? Mas assim, só para a gente entender que é uma questão humana, né? Que é uma questão de sentimento humano, que a nossa mente funciona assim, a gente pode sofrer reveses na vida que podem levar a gente, todo mundo está sujeito a isso, na verdade, né, Margarete? Falta de emprego, você perde emprego, você não tem como pagar aluguel, né? Você vai para as ruas. Então são N motivos. Então não dá para você olhar a população de rua e estigmatizar, entende? Hoje nós temos no Conselho Nacional, que eu acho muito interessante, eles têm um lema que nada deles sem eles, é o lema dos usuários, né? Nós temos lá Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Então, assim, são pessoas que já estiveram nas ruas e que hoje são grandes lideranças, né? E estão lá no Conselho Nacional, inclusive discutindo uma política nacional para a população em situação de rua. Isso é muito bacana. Um ex-conselheiro nosso agora foi convidado pelo governo federal. O governo Lula está coordenando dentro do Ministério de Direitos Humanos uma coordenadoria para a população em situação de rua. Então, você conseguir, imagina, você um dia estava lá na rua, sem
nenhuma perspectiva de vida e você hoje está lá no Ministério coordenando essa política para tirar outros das ruas. Então, a assistência social é isso, né? É resgate de vidas, é resgate de projetos de vida das pessoas. Porque quando a gente fala em mudar uma nova ordem societária do país, ela tem que começar a mudar, né, a vida das pessoas. Muito bem. Agora, o seu mandato termina agora em junho, é isso, não é? Isso, termina em junho da presidência. Se eu for eleita, eu volto como conselheira comum, né? Sem cargo de presidência, porque a presidência agora vai para o governo. É 2 anos sociedade civil, 2 anos governo. Agora passa para um conselheiro governamental. Margarete, missão cumprida, como é que você avalia? Agora que você chegar lá, a hora que você entregar o cargo, chegar no final do seu mandato, qual que você imagina que vai ser o seu sentimento? O que vai dizer teu coração nessa hora, Margarete? Rapaz, vou te dizer assim, primeiro assim, dizer da minha satisfação, né, de poder, claro que a gente agrada, desagrada, mas o mais importante é você ter unidade na luta, eu consegui nesse mandato coisas importantes como alinhar segmentos, que a gente não fosse para os enfrentamentos, que é claro que os enfrentamentos têm, mas é que nada pessoal, né? Mas que a gente colocasse a assistência social, a luta pelo povo brasileiro acima de qualquer questão pessoal. Isso eu vou levar para minha vida toda, que isso aí eu consegui. É claro que a gente gostaria de ter feito muito mais. 2 anos é muito pouco para uma política que foi destruída em 4 anos, né? Eu não falo 4 não, tá? Eu falo 6. São 6, né? Que desde o Temer, né? Eu conto os 2 anos de Temer, né? Do período golpista. Então, assim, você reconstruir é muito mais difícil, muito mais difícil. Você constrói, você estava em ascensão, aí o outro vem e destrói, aí você, quando vem para reconstruir, né, é muito mais difícil. Mas entendo que a gente conseguiu dar um salto qualitativo muito grande. É um mandato que eu vou terminar com mais de 80 resoluções aprovadas em 2 anos, que dão uma direção política aos estados e municípios. Conduzimos uma conferência nacional enquanto trabalhadores e com todos os demais segmentos. Fizemos assim, resoluções importantíssimas. Dá um exemplo pra gente, mano. Dá um exemplo pra gente dessas resoluções, Margarete. 1 ou 2? O SUS e o sistema de justiça é muito importante, uma resolução super importante, porque enquanto que você tem um trabalhador num CRAS ganhando salário mínimo, você tem um trabalhador do Poder Judiciário ganhando 6, 7, 8 vezes mais, e a demanda vem para cá. E se você não cumpre, o juiz vai lá e às vezes tem até ordem de prisão. Então, quando o CNAS bota o dedo na ferida e a gente consegue fazer uma resolução, ouvindo o Conselho Nacional de Justiça, ouvindo o Ministério Público, dialogando que nós temos que ser parceiros, né, nessas lutas, e a gente aprova uma resolução, é muito importante. E a partir de agora vão ter os protocolos, né? A resolução sobre comunidades terapêuticas também é muito importante entender de que elas não devem ser certificadas nos conselhos municipais. É de fundamental importância, porque o fundo do SUAS não pode ir para essas comunidades, muitas das vezes, né, dirigidas por pastores, e a religião não deve entrar na política, né, pelo menos é uma concepção que eu defendo. Enfim, nós tivemos assim resoluções fundamentais do Conselho Nacional nesse mandato, né, de trabalhador. É a primeira vez que vai ter um seminário nacional de todos os trabalhadores do SUAS, que vai ocorrer agora em abril, semana que vem, aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que vai ter o primeiro encontro das secretárias executivas, quer dizer, são elas que, na verdade, dinamizam
mobilizam e dão uma alma para o controle social no país. Então, assim, dizer que todo o desmando que nós tivemos, nós conseguimos muito em relação a isso. E o mais importante que eu tenho que te dizer é que nós vamos lançar a campanha do assédio moral, né? O assédio moral, ele acontece muito na assistência, não deveria, né? Porque a gente trabalha com proteção social e, na verdade, estamos desprotegidos. Então, eu conversei com o ministro Wellington Dias, conversei com o secretário nacional André Quintão, de pronto, né? Eles toparam essa campanha e nós vamos estar lançando essa campanha aqui no Rio de Janeiro com assédio moral no SUAS, onde o trabalhador, porque tem levado trabalhadores, inclusive, ao suicídio, né? Então, o trabalhador não pode sofrer assédio moral, né? Assédio moral, quando a gente está falando, nesse caso, assédio moral hierárquico, digamos, né? Assim, do trabalhador, da gestão, enfim, da gerência, ou assédio moral do atendido, vamos dizer, né? Assédio moral que o trabalhador sofre, do trabalhador sofre. Certo. Isso é por demais importante, né? Então, assim, bem bacana. Outra coisa, assim, a retomada do que a gente defendeu enquanto trabalhador, da Mesa Nacional de Negociação do SUAS, como está na NOB RH, porque o SUS tem, mas o SUAS não tinha. Ficou desde o outro governo, que a gente não consegue, aí o ministro assinou comigo, enquanto presidente, na Conferência Nacional. Nós vamos ter um painel na nossa descentralizada, isso é muito importante para os trabalhadores. Então, assim, você sai deixando produtos, né, muito importantes. E o mais importante é que, nesse mandato, conseguiu dialogar com o deputado Raimundo, do PT aqui do Rio, e ele apresentou um projeto de lei para o piso dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUAS, de nível médio, fundamental e superior. Então, trabalhadores que estão aí ganhando salário mínimo para exercer uma política tão importante, eu costumo brincar, né? Daqui a pouco o trabalhador do SUS vai estar na fila do Bolsa Família também, né? Porque ele está tão precarizado. Então, o deputado já apresentou o projeto de lei a pedido do nosso mandato aqui no CNAS. Isso é muito importante, vai dar uma valorização importante para os trabalhadores do SUAS. Muito bem. Margarete, foram 20 e poucos minutos aqui de um bate-papo. Queria aqui só dar aqui o depoimento pessoal, né, de uma conversa muito gostosa, em que a gente percebe que uma pessoa tem, de fato, um amor pelo que faz, um orgulho pelo que faz, porque justamente o seu trabalho transforma a vida das pessoas. Isso é uma coisa que eu costumo dizer que é nobre, né? É nobre, e a gente percebe nessa tua atuação. Então eu queria te dar, assim, os parabéns, te agradecer, talvez não seja meu lugar de fala aqui do pessoal da assistência social, mas enfim, em nome deles também agradecer que essa sua atuação à frente do conselho nesses 2 anos. A gente espera que você continue como conselheira para continuar atuando, continuar colocando ali as suas sementinhas, porque é disso que a gente precisa, de uma pessoa que represente, né? Não só no caso da assistência social, mas o que a gente realmente precisa, e o que é o que a CUT faz, na verdade, é de ter representantes que efetivamente atuam para que trabalhadores tenham melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, porque isso tudo depois tem um grande resultado na sociedade no Brasil. Margarete, queria te agradecer por essa conversa, dizer que foi muito bom ouvir a tua palavra, ouvir aí, conhecer o teu trabalho nesse tempo todo aí à frente do Conselho Nacional de Assistência Social. Margarete, obrigado. Obrigado, também quero agradecer a própria CUT, né, porque eu fui eleita, né, para representar o ramo assistência social dentro da CUT. Penso que é muito importante, que esse debate da assistência nunca tinha entrado, né, na CUT Nacional. Quero agradecer muito, muito, muito. E estou aqui, assim, à disposição para contribuir com os companheiros e companheiras, não só na CUT Nacional, mas todas as CUTs estaduais, que a gente possa fortalecer a política nesse Brasil, para poder fazermos diferente, um Brasil diferente, um novo Brasil, cuidar de quem cuida das pessoas. Muito bem. Obrigada.
Eu que agradeço, Margarete. A gente só encerra dizendo o seguinte, como você citou aí ao longo de toda essa nossa conversa aqui, e é de fato, né? A gente sabe que é um trabalho de extrema importância. A gente queria aqui não fazer nenhum convite, fazer uma convocação para que todo mundo conheça o trabalho do Conselho Nacional de Assistência Social. Aí é fácil, está lá no próprio site do governo, do gov.br, tem lá a página do Conselho Nacional de Assistência Social. Você pode, para ficar mais fácil, fazer aquilo que todo mundo faz, vai lá no Google, coloca Conselho Nacional de Assistência Social, Governo Federal, que aí vai te direcionar já direto para a página para você conhecer o trabalho do Conselho, conhecer o trabalho dos conselheiros e da importância que tem o Conselho para a sociedade brasileira. Margarete, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado, querida. E agradecer a CNTS por ter me confiado, né, essa tarefa que espero ter contento ter atendido os interesses da nossa grande confederação, CNTS-CUT. Muito obrigada. E com certeza foi. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui também nesse nosso podcast, mostrando a CUT em ação. Até uma próxima.